nova Basílica Menor, tanto quanto essa igreja de Santo Antônio será o documento, o decreto já está em nossas mãos. Eu peço ao Inácio para que proceda a leitura do mesmo. Congregação do culto divino e disciplina dos sacramentos. Ribeirão Preto. A pedido do excelentíssimo senhor Moacir Silva, arcebispo de Ribeirão Preto, em carta no dia 15 de setembro de 2018, expressando os pedidos e as intenções do clero e dos fiéis, esta congregação do culto divino e disciplina dos sacramentos, por virtude das faculdades peculiares que lhe foram conferidas pelo Sumo Pontífice Francisco, confere o título e a dignidade de Basílica Menor à Igreja Paroquial dos Campos Elíseos, dedicada a Deus em honra de Santo Antônio de Pádua, presbítero e doutor da Igreja, outorgando-lhe todos os direitos e concessões litúrgicas de acordo com os ritos estabelecidos a serem observados segundo o decreto de título Basílicae Menores, promulgado no dia 9 de novembro de 1989. Não obstante quaisquer disposições contrárias, da sede da Congregação do Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, 4 de março de 2019. Roberto Cardeal Saá, prefeito, Arthur Rocha, arcebispo secretário. Então, esse o documento que foi lido nesse momento, está aqui o original. Documentos da Santa Sé são sempre na língua latina, então esse é o texto oficial. Entrego agora na mão. Da instalação da nova basílica. Mas sobre isso eu quero que o Bernardo dispõe um pouquinho para nós. Antes de mais nada, Excelência Reverendíssima, quero agradecer profundamente todo o carinho, toda a amizade, proximidade que o Senhor tem com esta comunidade monástica, e na qualidade de delegado do abade comissário, transmito em nome de toda a congregação beneditino-olivetana os nossos sentimentos de filial pertença a esta igreja. Este título chega à nossa comunidade num período muito significativo. É o ano em que nós, monges beneditinos olivetanos, completamos 100 anos de fundação nas terras de Santa Cruz e 100 anos de presença nesta arquidiocese. Lá no passado, em 1919, o seu predecessor, Dom Alberto José Gonçalves, acolheu esta comunidade. E hoje, 100 anos depois, pelos mistérios de Deus, o Senhor presenteia a própria diocese e esta comunidade com este grande dom vindo do Papa Francisco, esse título de Basílica Menor, que para nós é uma honra
mas também um grande dever, porque nos pesa e nos pesa muito a responsabilidade da Igreja diante desta arquidiocese. Como Dom Moacir dizia, há necessidade de um rito de instalação agora da Basílica. E este rito, em concordância com o nosso pastor, estabelecemos no dia de nosso padroeiro, no dia 13 de junho, às 19h30. Então, na Santa Missa, na última Santa Missa do dia do nosso padroeiro, Dom Moacir, em nome da Igreja, por isso em nome do Romano Pontífice, do Santo Padre, elevará este templo à dignidade de Basílica Menor. Foram meses de intensos trabalhos, foram meses de intensas pesquisas, documentação foi para Roma, voltou de Roma, e hoje nós recebemos das mãos de nosso arcebispo o decreto oficial de elevação deste templo à Basílica Menor. A gratidão a Deus, ela é perene, mas muito mais perene é saber que Deus escolhe pessoas para trabalhar na sua vinha. Dessa história, e o senhor Dom Moacir tenha certeza que a sua pessoa nunca será esquecida dentro desta comunidade, porque só o Senhor sabe muito bem o quanto esta comunidade o quer bem, e só nós sabemos o quanto o Senhor nos quer bem. Que Deus o abençoe e que faça o seu ministério pastoral nesta arquidiocese perdurar por anos inúmeros. Por isso, rezem por esta comunidade, rezem pelo nosso pastor Dom Moacir, rezem pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que, não obstante as tribulações, a Igreja permaneça fiel ao anúncio de Cristo e do seu Evangelho. Vocês viram pelo decreto que foi um pedido do bispo, mas não basta simplesmente um pedido para a Santa Sé conceder o título de Basílica a uma igreja. Existem alguns critérios e somente quando são preenchidos tais critérios, então a congregação para o culto divino e a disciplina do sacramento concede-se, a começar pelo tamanho da igreja, tamanho do presbitério, funcionalidade do presbitério, número de sacerdotes na igreja, o atendimento das confissões, a Sagrada Liturgia bem celebrada. São alguns dos critérios que são exigidos para que a Santa Sé conceda o título de Basílica Menor para uma igreja. Todos os critérios exigidos pela Santa Sé nós encontramos aqui. Foi amplamente documentado, por isso o resultado, até que não muito longo, do ano passado, e agora que temos aqui, foi assinado no dia 4 de março. Então, creio até um pouco rápido a solução do pedido feito no ano passado. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa que ele não explicou. Se eu souber, eu respondo. Dom Bernardo, Dom Inácio. Em termos de instalação, está tudo bom. É isso aqui. Tá? O rito que se chama instalação, ou seja, é um rito pelo qual, de fato, é uma celebração, pela qual a Igreja de Santo Antônio se torna Basílica Menor.
termos de estrutura, instalações estruturais, é o que está aqui. Não saberia dizer. Muitas não. Só para você ter uma ideia. 60, 70. Não, na verdade, entre 60 e 70 igrejas que tenham tido a Diocese de Limeira. São José do Rio Preto também tem uma igreja basílica, mas não é comum a basílica, justamente pela função que a basílica tem, pela missão que a basílica tem, pelo serviço litúrgico que deve ser realizado na basílica. Porque nós temos São Paróquias, que aí é o ordinário do caminhar da igreja, né? É a base. Agora uma basílica, então, supõe outras estruturas, tanto físicas como também estrutura humana de atendimento dos fiéis, porque a basílica é um lugar de peregrinação. Então, os fiéis têm o direito de, ao visitar a basílica, poder cumprir seu compromisso religioso, sua confissão, sua participação na missa, e isso tudo não um padre sozinho realizando, mas uma comunidade de padres que possam dar conta desse recado. A grande motivação para o pedido do Basílica foi justamente para celebrar o centenário dos olivetanos aqui em Ribeirão Preto, no Brasil e aqui em Ribeirão Preto, começaram por aqui. Agora, sobre o centenário, o Fernando pode falar mais alguma coisa. Bom, o primeiro olivetano que pisou no Brasil foi Dom Columban Croix, em 1908, para uma primeira tentativa de fundação. E não terminou muito bem. Ele era da nossa abadia de Tanzenberg, na Áustria, e um ano após essa tentativa de fundação, volta para casa. Só que, no decorrer deste pensamento, a congregação assume esta ideia, porque tinha toda uma problemática por detrás disso que precisaria ser resolvida, com um personagem chamado Giuseppe Murro. E o primeiro olivetano de fato que pisa as terras de Santa Cruz com a intenção de permanecer e aqui edificar um mosteiro foi Dom Abade Luigi Maria Pérego. Ele era procurador-geral da congregação, que é o representante da congregação junto à Santa Sé, e veio em nome do nosso abade-geral para o Brasil para ver as condições que este padre realmente oferecia. Foi até Cananéia, que fica na divisa, no litoral, entre a divisa de São Paulo e Paraná, e constatou que não era um lugar adequado para a fundação de um mosteiro. Hospedando-se no mosteiro de São Bento de São Paulo, conversando com o abade da época, os beneditinos e também os padres escalabrinianos incentivam Dom Abade Luigi Pérego a permanecer no Brasil,
foi onde que os padres escalabrinianos deixavam uma capela na cidade de Ribeirão Preto, que é a Santo Antoninho Pão dos Pobres, ali na Avenida Saudade. Porque eles precisavam reforçar a comunidade do sul do Brasil. E oferecem esta comunidade ao Abade Pérego. O Abade Pérego imediatamente aceita esta comunidade e vem junto com o provincial dos padres escalabrinianos para Ribeirão Preto. Chega em Ribeirão Preto no dia 22 de novembro de 1919. E imediatamente é conduzido até Dom Alberto José Gonçalves, que o imposta no ato como reitor desta capela, com uma missão muito específica: ser o capelão dos italianos, que naquela época Ribeirão Preto e toda a região constava com aproximadamente 35 mil italianos, em situações precárias, inclusive de fé. Ou seja, não tinha padres capacitados para falar a língua deles. E para Dom Alberto, que necessitava de padres e padres para a diocese e que falassem a língua dos italianos, vê na pessoa de Dom Luís de Maria Pérego a pedra fundamental para atender a demanda dos fiéis de língua italiana. E no dia 23 de novembro de 1919, Dom Abade Luís de Pérego celebra pela primeira vez a Eucaristia em Ribeirão Preto, proferindo inclusive a homilia em língua italiana. Nós permanecemos ali na Santo Antoninho Pão dos Pobres até a construção do mosteiro da nossa igreja, agora basílica, e do nosso mosteiro, que é o edifício anexo à igreja. Essa construção teve início em 1922 e em apenas 8 anos esta igreja estava concluída, em 1930. Um detalhe importante é que esta igreja foi construída sem arquiteto. O projeto, sim, veio de um arquiteto italiano chamado Cesare Formelli, de Dom Abade Luís de Pérego. Só que no decorrer dos trabalhos foram os fiéis que, doando todo o seu tempo e os seus esforços, levantaram este templo em apenas 8 anos. Terminada a construção da igreja e do mosteiro, os monges deixam o antigo mosteiro da Santo Antoninho Pão dos Pobres e se instauram aqui para oficializar a igreja e também o mosteiro. Nesta igreja, a comunidade monástica canta o ofício divino de manhã às 6 horas da manhã, ao meio-dia e às 6 horas da tarde. Depois, reunida, celebra a Eucaristia às 19h30 e logo, ao término da Santa Eucaristia, a última oração, e assim conclui o dia para o Santo Repouso. Mas a vida dos monges olivetanos, nesses 100 anos de história, não permaneceu fechado nos muros do mosteiro. Trabalhamos em todos os 4 cantos da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Para vocês terem uma ideia, a paróquia de Jardinópolis, a matriz, Nossa Senhora Aparecida, se não me falha a memória, foi construída por um monge nosso, Dom Felipe Garzoni. A paróquia de Serra Azul foi construída por um monge nosso, Dom Miniato Tognetti. Trabalhamos na época de Dom Alberto também como vigários da catedral. Trabalhamos em Serrana, em Sertãozinho, em Tambaú. Se vocês tiverem, quando forem para São Paulo, num determinado momento, vocês encontram uma capela na Anhanguera, do lado direito de quem vai. Os nossos monges iam a cavalo celebrar missa lá.
Então, o trabalho dos monges na Arquidiocese de Ribeirão Preto quase se confunde com a história, porque a Arquidiocese foi criada em 1908 e apenas 11 anos depois da criação da Arquidiocese, os monges olivetanos chegaram até aqui. Depois, com o passar do tempo, com o crescimento da Arquidiocese, a vinda de outros padres, graças a Deus, rica de vocações, os monges foram se concentrando mais naquilo que é hoje o território da paróquia. Então, hoje nós atendemos os Campos Elíseos, enquanto igreja paroquial, somos capelães da Santa Casa há 100 anos, desde que aqui chegamos. Também atendemos o Hospital Santa Lídia, a Capela do Cemitério da Saudade, a Capela do Lar Padre Euclides. Atendíamos também a Capela do Lar São Vicente. Então, trabalhos nesses 100 anos não faltaram. E rogo ao bom Deus que não falte também pelos próximos 100 anos, porque isso é motivo para que nós nos alegremos e continuemos na estrada desses monges, desses corajosos monges, que deixaram tudo pelo bem do reino de Deus e aqui plantaram uma semente do Evangelho, que hoje nós somos agraciados por colher os frutos e também responsáveis por deixar uma semente plantada às gerações futuras. Sim, o Santuário das Sete Capelas também é nosso. Ele foi fundado em 1947 e de aí para frente sempre foi oficiado pelos padres olivetanos. O Santuário das Sete Capelas nasce com um monge chamado Dom Casimiro Mazetti, que foi prior da nossa comunidade também, com a ideia de construir no Brasil uma réplica das chamadas Sete Igrejas de Bolonha, que é um santuário também de peregrinação por lá, e ele trouxe para as terras brasileiras e ribeirão-pretanas a ideia do Santuário das Sete Capelas, que passa a ser santuário nos anos 90. Até então era uma extensão do antigo mosteiro. Primeiro foi construído aqui, depois nós migramos para o antigo mosteiro, onde ficam hoje 3 secretarias da prefeitura, da administração, da educação e do planejamento. Depois voltamos a habitar neste mosteiro. Ribeirão Preto, na década de 40 a 60, possuía 2 comunidades de monges, uma aqui e uma lá. E depois, com o retorno dos monges aqui, lá simplesmente ficou o santuário como referência nossa de trabalho pastoral. Na verdade é mais por uma questão logística, porque Santo Antoninho sempre foi de propriedade da diocese. E os monges do Abade Périgo queriam uma coisa nossa, própria nossa. Por isso então houve essa desconfiguração. Mas na questão de trabalho pastoral, hoje é o padre Gilberto Casper, quem é o reitor lá, tem toda a sua vida independente, e a nossa aqui. Mas porque Dom Abade Périgo queria uma propriedade do mosteiro e não depender de alguma coisa relacionada à diocese, porque os mosteiros sempre foram, por onde foram instalados, independentes, embora haja sempre essa relação de amizade com o bispo do lugar.